Bom dia a todos. Mais uma escola dominical especial, com o programa Bom Saber, um jeito inteligente de aprender e ensinar, né? Esta manhã nós estamos com o nosso pastor querido, reverendo Silas Daniel de Paulo, né, que vai... Bom dia, pastor. Bom dia, Vanessa. Bom dia, povo de Deus, que a graça de Deus esteja sobre cada um de vocês. Amém? Amém. Esta manhã nós vamos passear pelo vários contextos diferentes, por parábolas, por textos que muitas vezes a gente interpreta errado, fala errado, e por algumas palavras diferentes também do nosso contexto cristão. Para começar, sem delongas, eu vou perguntar, pastor, o que é uma parábola? Uma parábola? Então vamos lá no texto, pastor, que poderá nos... O microfone. Bom, eu estou abrindo a Bíblia, desculpem, né? É a força do hábito, gente, perdoa. Produção, por favor, né? Queridos, a parábola é uma história que coloca uma coisa do lado da outra, é uma comparação entre uma realidade, né, a uma coisa que você não sabe, está ainda para acontecer ou desconhecido. No caso aqui, nós podemos ver que a parábola, quando ela é exposta, ela tem um desejo, o Cristo tinha o desejo de esclarecer. No entanto, nós podemos observar que parábola nada mais é do que uma história contada com a finalidade de esclarecer algo desconhecido. Muito bom. E é para ilustrar o que muita gente não pode entender do reino de Deus também, né? De forma mais fácil. Sim, de uma forma mais clara. Justamente, o reino de Deus é algo desconhecido. Então, para Jesus explicar o reino de Deus, ele teria que explicar de uma forma mais fácil, mais tranquila, né, de forma que as pessoas pudessem entender, embora nem todas a entendessem, mas de forma que eles pudessem entender e pudessem, assim, ter um conhecimento do projeto de Deus, da obra de Cristo aqui nesse mundo. Excelente. E as parábolas, elas eram destinadas a todos, né, de uma forma geral, ou especificamente os cristãos, os discípulos? Para quem que era destinado as parábolas? Eu poderia responder, Vanessa, sim e não, né? Ela poderia ser destinada a todos, como também poderia ser explicada apenas para os discípulos. Quando nós abrimos as nossas Bíblias lá em Marcos, se você estiver em Marcos capítulo 4, no versículo de número 33, 4, versículo 33. E com muitas parábolas semelhantes, lhes punha a palavra conforme permitia a capacidade de seus ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus discípulos. Então, Jesus falava às multidões por parábolas, alguns até entendiam, né, porque a parábola tinha esse objetivo também, mas um grande problema havia, Vanessa, naquela época. Jesus falava por parábola para ocultar-se dos críticos, porque os críticos, quando eles estavam lá para criticar Jesus, então eles não entendiam o que Jesus falava e não tinham como criticar Jesus. É um código de Jesus, né, praticamente. Oi? É um código que ele usava. Um tipo de um código, né? Então, ele passava a verdade para quem realmente queria conhecer. No caso, muitas pessoas ouviam as parábolas de Jesus e conheciam, mas os críticos que estavam ali ficavam, né, o que ele está falando? Não sei o que ele está falando, né, e, portanto, eles não poderiam desqualificar o ministério de Jesus Cristo. Então, perceba que o objetivo descrito aqui não era esconder nada. Tanto é que depois ele explicava particularmente aos seus discípulos que também ficavam sem conhecer, sem saber alguma coisa, como nós vemos aí na parábola do semeador, que Jesus depois chama os seus discípulos, ou os discípulos pedem para que ele explicasse a parábola para ele, né? Então,
Eu posso dizer sim e não. Era para todos? Sim, era para todos, mas nem todos compreendiam, apenas aqueles a quem Deus desejava que conhecessem. Portanto, nós vemos que um outro detalhe, nós vemos a questão de que havia pessoas que criticavam Jesus e, com isso, eles não tinham argumentos para usar contra Jesus. E, assim, Jesus explicava apenas para os seus discípulos. Então, dizer que a parábola era apenas para os discípulos, podemos dizer que não, porque ela era dita a todos. Então, tinha algumas pessoas que chegavam a esse conhecimento. Ótimo. A primeira parábola que eu queria mencionar, para explicar de forma geral, que muitas vezes na parábola vai ter objetos, situações, ações, que para a gente passa despercebido muitas vezes lendo. Na parábola do filho pródigo, que está em Lucas 15, que é muito conhecido por todos, que é o filho esbanjador, que pródigo significa esbanjador, né, pastor? Pródigo significa esbanjador, embora a parábola deveria chamar-se o filho perdido, porque ela vem de uma sequência de coisas perdidas, dracma perdida, ovelha perdida, etc. Tal, seria também o filho perdido, mas aqui é colocado como filho esbanjador, e essa parábola é muito rica. Sim, e nos detalhes, quando ele volta para a casa do pai dele, 3 objetos, ou 3 ações, vamos dizer assim, 3 itens que eu queria destacar que o Senhor pudesse explicar o significado. Põe as sandálias, né, no filho pródigo. O que significa a sandália para o judeu? As sandálias para os judeus significava a filiação da pessoa para com seu pai, no caso, né, no que tange a posição. Os nobres, eles utilizavam a sandália, enquanto os escravos não utilizavam as sandálias. Então, quando as sandálias, colocam as sandálias no pé, ou seja, ele torna a filiação para o filho que havia sido perdido. Por isso, talvez, a parábola deveria chamar-se filho perdido, justamente por causa disso, né? Porque se torna filho novamente, não é verdade? Pelo menos é isso que nós temos, a princípio, em relação à questão das sandálias, né? O anel? O anel é a devolução de autoridade, porque o anel era aqueles que possuíam o anel, era uma pessoa que tinha autoridade sobre todas as coisas. Então, ele estava dando ao filho autoridade também sobre os seus funcionários. Veja bem que, quando o filho chega e pede para que seja um dos seus jornaleiros, ou seja, um dos seus diaristas, então, o pai diz, não, você não vai ser isso, você vai voltar a ter autoridade sobre todos, e não ser como todos. Então, é voltar essa autoridade, né, renovando a autoridade do filho. E, por último, ele beija o filho dele. O que significa esse beijo para o judeu? Bom, antes do filho, Vanessa, deixa eu falar de um outro aspecto aqui que foi colocado, a túnica. Deixa eu só falar um pouquinho da túnica. A túnica também, ela tem um sentido interessante. Ele veio com trapos, né, cuidava de porcos, sua roupa já havia se deteriorado, então agora ele volta e o pai lhe coloca novas roupas. Assim como nós também vimos do mundo, né, com os trapos de imundícia, e agora vimos para a luz de Cristo e recebemos o perdão. Então, as túnicas, as roupas que foram colocadas, eram relativos ao perdão que Deus estava lhe dando. E interessante, Vanessa, antes de responder a outra coisa, falando um pouquinho do anel, a gente pode falar que o anel também ele foi perdido, né? Ou ele usou esse anel, ele vendeu esse anel, ou então ele fez uma barganha, porque veio a fome naquele país, então ele havia perdido. Ele pegou as riquezas, a parte dele, e levou, inclusive, o anel que ele tinha. Quando chegou lá, na onde que ele estava, ele perdeu tudo, inclusive o anel. E aí, quando vem, ele é colocado o anel de novo no seu dedo. Agora, essas 3 partes, tanto a túnica, quanto as sandálias e quanto
ao anel, elas correspondem às 3 colocações feitas pelo filho pródigo ao seu pai. E quais foram elas, né? Primeiro, pequei contra o céu. Então, ele recebe o perdão, colocando as roupas. Segundo, não sou digno de ser chamado seu filho. O pai dar-lhe o quê? A filiação. Terceiro, não posso ser tratado como seus filhos, mas sim como seus empregados. Deus coloca ele não como criatura, mas como servo, como filho mesmo, né? Então, olha só, a relação é muito bacana. A pergunta que você fez agora, desculpa. O beijo ele tem o sentido de aceitação, né? O beijo, quando o pai corre ao encontro do seu filho e o beija, ele tem o sentido assim, olha, eu estou te aceitando novamente. O beijo era um sinal de aceitação, né? Embora lá na época de Jesus, melhor, na época de Jesus não, estava aqui na época de Jesus, mas no momento que Jesus estava para ser crucificado, quando chegaram os soldados, o sinal seria o beijo, né? O beijo da traição, mas aqui não, é o beijo da aceitação. Viu, pessoas, como que os detalhes são importantes no texto. Leia com atenção, procure saber o que significam os objetos, por que cada um fez. Antropologia pura Bíblia, na minha opinião. Louvor, vamos de música, por favor? Antes do louvor, vamos orar, porque eu esqueci. Desculpa. Vamos orar. Deus, muito obrigada por mais um dia, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, que o Senhor fale ao nosso coração essa manhã, abençoe todas as pessoas que estão aqui trabalhando, Senhor, estou louvando, e as pessoas que estão em casa, Senhor, aprendendo mais do Teu reino, que o Senhor possa falar ao coração de todos, Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história, e ninguém podia imaginar. Você acreditou. É tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar, e como aquela mãe que não desiste
você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Glória a Deus por essa música. Passando pelo contexto de palavras, que a gente não sabe o significado. Primeiro delas, gostaria de saber o que é gentio, que muitas vezes a gente vê na Bíblia e não sabe o que é. Bom, gentio é aquele que não é judeu. No nosso dicionário atual, diz que é pagão, né, pessoa herética. Mas, na verdade, gentio é aquele que não pertencia à linhagem de Israel. Então, ele era tido como gentio. Por exemplo, eu sou brasileiro e o restante, né, dos outros países são gentios, ou seja, não são brasileiros. Era esse o sentido da palavra gentil, né? Ela tem umas origens no Velho Testamento justamente para separar o povo de Israel daquele que não era, né? Então, tinha os detalhes daqueles que eram gentios, tinha os sinais daqueles que eram gentios e daqueles que pertenciam ao povo. Eunuco. O que é eunuco? Eunuco, ele, na verdade, o sentido primário dele é oficial do rei. Não significa que ele pudesse... Aliás, o sentido secundário, esse é o primário. O sentido secundário e mais usado é a pessoa que era castrada. Então, ele poderia ser os dois ao mesmo tempo. Ele poderia ser um oficial do rei e poderia ser castrado. Ou, então, apenas o oficial do rei. Ou, então, aquele oficial que cuidava das mulheres do rei, etc. tal. Então, ele teria que ser castrado nesse sentido. Por exemplo, a palavra sares, que significa eunuco, tirada do hebraico, ela serve tanto para um quanto para outro, como serviu para José de Egito, né? Quando ele se tornou o oficial do rei, o maioral. Depois do rei, ele se tornou o maior. Então, mas ele não era castrado.
Ele era o oficial do rei. Talvez, quando a gente fala sobre eunuco da rainha de Candace, né, provavelmente ele era o oficial desta rainha no reino de Candace. Poderia ser assim. E uma palavra relativamente nova, que a gente tem visto, às vezes, na internet, muitas lives que eu já vi, muitas lives falando sobre esse tema, principalmente nessa pandemia, sobre apostasia. O que significa apostasia? Na verdade, apostasia vem de uma palavra de estar longe, né? Se distanciar. Então, é isto que acontece. A pessoa se distancia da fé. Existe apostasia para o crente em Cristo Jesus? Em termos, poderia até fazê-lo. Como o caso do filho pródigo, ele se foi para lugares distantes. Ele se distanciou, ou aquela pessoa que um dia estava no seio da igreja e se distanciou da fé, certo? Mas ela voltou. Agora, a apostasia também tem o sentido de estar totalmente, ficar totalmente alienado, ou descrer totalmente daquilo que cria. Então, há pessoas que estavam no seio da igreja, mas eles deixaram a igreja e começaram a refutar a igreja, a fé que outrora eles tinham. Isto é uma apostasia que leva à morte, porque as pessoas, elas acabam indo, é a apostasia que está lá no texto de Hebreus 6, 4 a 6, é impossível, pois que aqueles que uma vez provaram, etc., tal, e caíram, é impossível eles voltarem enquanto eles estiverem se mantendo naquele posicionamento, porque é um posicionamento arredio, um posicionamento que escarnece daquilo que você fez, daquilo que você fez algum dia. Apostasia, entre aspas, para o crente em Cristo Jesus, seria um afastamento da fé, como eu disse para você, um afastamento temporal, não uma coisa que ele não deixou, ele apenas se distanciou, mas ele não deixou de crer naquilo que ele ouviu na igreja, apenas ele se distanciou. Agora, a apostasia que realmente leva para o inferno, ela vem naquelas pessoas que estão na igreja, mas nunca foram convertidas. Elas têm uma consciência das coisas pertinentes ao reino de Deus, da vontade de Deus, etc., mas elas nunca foram convertidas e elas se afastaram completamente, como Himeneu, Fileto, como também Demas, tendo amado o presente século, me deixou. Então, quando ela volta-se para as coisas do mundo de vez e distancia-se completamente, irremediavelmente, então aí ela não tem mais chance. Ou seja, a apostasia, na verdade, acontece para aqueles que Deus não escolheu. Eles vêm, é o tipo da semente, né? Quando fala da parábola do semeador, ele fala que a semente caiu à beira do caminho, as aves vieram comer, ou seja, elas nem vingou. Mas em alguns lugares vingou, no meio das pedras, e secou rapidamente, ou então no meio dos espinhos que chegaram a sufocá-la. Então, é mais ou menos isso daí. A apostasia acontece exatamente naqueles que chegam próximo, conhecem, porque tem que conhecer. A apostasia, primeiro, porque você tem que estar ligado àquilo que você se apostatou, daquilo que você distanciou. Então, ele conheceu a verdade, mas ele se distanciou da verdade. Ok? Cuidado com a apostasia nos dias de hoje. E tem uma expressão, né, antiga, que tem, claro, na Bíblia. Tem muita música, principalmente as mais antigas, que é a estrela da manhã. O que significa estrela da manhã? Vamos, primeiramente, ir ao texto, né? Espera um pouquinho que eu vou abrir a Bíblia no texto de Isaías.
Pastor perdeu o texto, gente. Só um minuto que é ao vivo. Vamos responder com o microfone. Vamos responder com o microfone. Talvez... Oh, meu Deus. Vamos a Apocalipse, então, capítulo 22. A Bíblia aqui, ela tem umas folhas fininhas, então é difícil de manuseá-la. Pode continuar, pastor, em Apocalipse? No capítulo 22 do livro de Apocalipse, nós vemos a questão da estrela da manhã. Deixa eu só ver onde que está o texto aqui. Poxa, agora me perdi de novo. Tem Apocalipse, capítulo 22. É só dar um time aqui. Pastor. Oi. Ah lá, Isaías. Sim. Vamos voltar a Isaías, então. Aí você procura para mim ali no texto de Apocalipse. Aqui eu estou com a Bíblia, aqui o microfone lá. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que delimitava as nações. Primeiramente, a palavra estrela da manhã, por que é estrela da manhã? Porque é a última estrela que brilha no céu antes do amanhecer. Por isso que chama-se estrela da manhã. E essa estrela da manhã, para algumas Bíblias, eu acho que na versão de Jerônimo, ela é traduzida como Lúcifer, né? Então diz, também está em 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Observe que a brilhante estrela da manhã, ela é a que mais brilha no céu, é a estrela de Vênus, né, na parte da física, não, da astronomia, desculpe, astrologia é outra coisa, a astronomia, ela é a estrela de Vênus. Agora, aqui está, no texto de Isaías, se refere ao rei da Babilônia, o poderoso, que ele brilhava, ele era o tal, né? Então ele foi considerado como a estrela da manhã, mas ele caiu. Dá-se aí a referência, aí os teólogos utilizam esse texto para falar da queda do diabo, certo? Que a estrela da manhã seria aqui o diabo. Olha só a diferença, né? A estrela da manhã, aqui no texto de Isaías, se refere ao diabo, e a estrela da manhã, no texto de Apocalipse, se refere a Jesus, que ele é a estrela da manhã, a raiz de Davi. Então, a estrela da manhã, você precisa ser colocado no texto, dentro do seu contexto. Se você utilizar o texto de Isaías, é o diabo. Se você utilizar o texto de Apocalipse, é Jesus. Então, tem esses dois lados. Cuidado com o contexto, né, pastor? Por isso você tem que sempre olhar o contexto. Então, lembrando que a palavra estrela da manhã, traduzida para algumas Bíblias, é Lúcifer, ou estrela d'alva, certo? Que é justamente a estrela, mais uma vez repetindo, a estrela de Vênus, que ela é a maior estrela depois do Sol, e ela brilha intensamente à noite, e ela é praticamente a última estrela a ser vista ao amanhecer. A gente fala que a gente não vê durante dias estrelas, né? Tem estrelas que a gente vê durante o dia,
Não é somente o sol, tem justamente essa estrela que ela brilha de forma intensa, a ponto de aparecer a luz do dia também, mas só mais ao amanhecer. Quando vai chegando a época de Natal, se não me falha a memória, é onde que mais essa estrela aparece, né? Pela rotação da Terra, ela vai e aparece exatamente de manhã. Você chega de manhã de um determinado lugar, você foi visitar um parente, ou estava numa vigília da igreja, na hora que você chega de manhã assim, você olha para o céu, ao amanhecer está lá aquela estrela brilhante, e as outras, o brilho praticamente já se apagaram. Então ela fica ali. Então está falando sobre a beleza, a grandiosidade, a sublimidade daquele que ocupa, no caso, o rei da Babilônia, ou então foi o próprio Satanás ali, que ocupava um espaço no céu. Ele era o maior, com certeza, ali no céu. Depois que ele caiu, ele não deixou mais de ser estrela da manhã. Precisa ficar bem claro isso também para aqueles que estão nos ouvindo. Ele não é considerado mais a estrela da manhã. Ele era a estrela da manhã quando ele estava na glória. Depois da glória, ele deixou de ser. A estrela da manhã, até hoje, é o Senhor Jesus Cristo. Até porque ele ainda vive na glória. Vamos saber. Vamos ter uma música especial agora com Eliza, por favor. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui.
te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Sempre, ó meu Deus. Direto do túnel do tempo. Né? Essa música. Patrimônio histórico da Quinta Igreja, essa música. Com Todo certeza, cristão né? também. Essa daí é uma música muito linda. Muito linda. Pastor, para continuar a nossa conversa essa manhã, eu queria que você explicasse uns versículos que muitas vezes a gente aprende errado, fala errado e também multiplica errado, né? Em situações diferentes. Um deles é Filipenses 4:13, que é tudo posso naquele que me fortalece. Muito bem. De fato, nós podemos todas as coisas naqueles que nos fortalecem, que é Jesus. Nada é impossível para Cristo, né? E Paulo, então, ele revela esse segredo para nós. Mas ele está falando daquilo que ele estava dentro do seu contexto. O que estava falando no contexto? Né? Eu sei passar por isso, por aquilo, sei estar abastado, sei estar passando por dificuldades. Em tudo ele tinha essa experiência. Então, nessas circunstâncias é que ele pôde afirmar: tudo posso naquele que me fortalece. Então, no momento de escassez, Deus o fortalecia. No momento onde que ele tinha muita provisão, Deus o fortalecia. Nas perseguições, Deus o fortalecia. Nos momentos de bonança, espiritualmente falando, Deus o fortalecia. O texto pode ser utilizado para nós, para todas as coisas? Depende como você vai aplicar isto. Se você for aplicar para o contexto onde fala assim, olha, Deus, ele vai me abençoar em tudo, inclusive nas coisas ruins que eu posso fazer. Deus não vai te fortalecer em absolutamente nada, né? Então, Deus não vai te fortalecer no pecado, Deus não vai te fortalecer com seus intentos errados, com os seus pensamentos em desacordo com a sua palavra, contra a sua palavra. Isso é lógico, não resta dúvida. Mas é nos momentos mais críticos da vida espiritual é que Deus nos dá força. É isso que Paulo estava dizendo. Nos momentos mais difíceis que ele atravessava como apóstolo, como servo do Senhor Jesus, e não era fácil ser apóstolo naquela época. Havia perseguições dos judeus, havia um ânimo, né, assim, vamos dizer, negativo por parte dos romanos, embora os romanos não interferissem tanto, mas de vez em quando interferiam, né, mas lá estavam mais os judeus. Então ele sabia que ele precisava às vezes fazer tendas, ele não podia contar com a colaboração das igrejas, e portanto Deus o sustentava, Deus o fortalecia. Nós temos que ver que Filipenses é uma carta escrita da prisão, né? Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. Geralmente a ideia é de que quem está preso está reclamando, e Paulo não reclamava. Paulo adorava, Paulo glorificava a Deus, e Paulo dizia que mesmo nas prisões, Deus estava o fortalecendo, né?
Então, cuidado para não interpretar mal o texto, utilizando para outras coisas que não são da vontade de Deus, ou então da vida espiritual. Pode ser até que na vida material mesmo, no nosso dia a dia, nos nossos negócios, quando nós colocamos tudo isso em oração diante de Deus, confiando que Deus pode nos dar forças para tomar decisões, Ele nos fortalece. Mas o fortalecimento aqui é mais na questão do amparo divino nas situações difíceis, como também nas situações mais agradáveis, mas mais nas situações difíceis. Cuidado, viu, gente? Cuidado a interpretar os versículos. Um bem conhecido também é Salmo 37:4. Agrade-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse aí é um outro texto que a gente fala uma coisa, mas pensa outra. Na verdade, quando fala assim, agrada-te do Senhor, a gente está pensando, fala assim, agrada o Senhor. E o texto não está falando agrada o Senhor. Não é para você agradar a Deus aqui. É interessante isso daí. Eu até selecionei umas versões aqui, porque na versão que nós utilizamos, a revista Almeida atualizada, ela diz agrada-te. Mas na versão corrigida, na versão King James, na versão da nova versão internacional, a palavra utilizada é deleita-te, deleita-te. Na versão católica, até escrevi aqui, coloque em Javé o seu prazer. Olha a diferença. E na versão da linguagem de hoje, na nova linguagem de hoje, que nada mais é do que uma paráfrase da Bíblia, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente utiliza muito essas versões acreditando que seja uma versão. Não, é uma paráfrase, ele está tentando explicar, chegar mais próximo da nossa linguagem. Mas as versões melhores são, inclusive, a nova versão atualizada, que talvez seria a que está sendo mais usada e que provavelmente vai substituir as nossas aqui. Então, nós vemos aqui na Bíblia linguagem de hoje, e na nova versão linguagem de hoje, que a sua felicidade esteja no Senhor. E na Bíblia viva, faça do Senhor a sua grande alegria. O sentido não é agradar a quem, mas agradar-se de quem é Deus. Agradar-se quando você olha para Deus, você vê um Deus soberano, um Deus eterno, um Deus misericordioso, um Deus onipotente, um Deus imutável, um Deus em quem você pode confiar. Então você se agrada dele, você se agrada do Senhor. Quando nós nos agradamos do Senhor, nós fazemos tudo de melhor para o nosso Deus. Quando nós nos agradamos de Deus, aí sim nós agradamos a Ele com as nossas ações. Porque quando você entende quem é Deus, o que Ele é para você, então você tem mais disposição em servi-lo. Vamos colocar aqui uma questão, o que o próprio salmista diz. Ele falou assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que o salmista tinha essa alegria de ir à casa do Senhor? Será que é só porque ele ia encontrar com os irmãos lá no santuário? Não, porque ele sabia quem era Deus. E tem muitas pessoas que não fazem a vontade de Deus, não têm disposição nem de assistir uma live com a exposição do Evangelho, não vem à igreja e vem com dificuldades. Aí eu pergunto, como é que essa pessoa pode agradar-se de Deus, ou então deleitar-se em Deus, se ela não está confiando nele, se ela não entende quem é Deus, que ela não tem ideia de quem é Deus? É assim que as pessoas andam no mundo. Por que as pessoas não servem a Deus? Por que as pessoas não adoram a Deus? Por que as pessoas não buscam a Deus? É porque elas não conhecem quem é Deus. Quando você conhece a Deus, você se agrada de quem Deus é. É isso que é importante, é você se agrada de quem Deus é. O português é uma língua linda, mas se a gente interpretar errado, às vezes um T, um ti, faz toda a diferença no contexto da Bíblia, né? Mas
você olhando aqui, você vai ver que agrada-te, não é agrada no sentido de deleita-te mesmo no Senhor, ou seja, é um verbo, vamos dizer assim, o nosso irmão Tales, que pode nos informar, recíproco, né? Recíproco não, isso, agrade eu. Isso, então é um verbo reflexivo. De? Essa preposição é agrada-te do Senhor, ela dá uma conotação também que você se agradar do Senhor nas coisas que Ele te dá. Tendo aula de português ao vivo. Aula de português ao vivo. Vocês não estão escutando, mas o Tati está explicando tudo aqui, tá, gente? Agrade-te do Senhor daquilo que Ele te oferece, né? Agradar-se daquilo que Ele te outorga. Mas é justamente isso. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é e nós louvamos a Deus por aquilo que Ele faz, e nós nos agradamos de Deus tanto por aquilo que Ele é e tanto por aquilo que Ele faz por nós, porque Ele faz muitas coisas, né? E por isso nós vamos louvar mais uma vez com o Ministério de Louvor. Vamos de música. É ao vivo, gente. Esperem um pouquinho que já vai ter o louvor. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Descansarei, pois eu sou teu e tu és Tua graça cobre meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei.
para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Amém. Que música linda essa. Vocês não veem, mas o Adilson se empolga de uma tal forma que quando ouve essa música, que vocês não têm noção. Vai regendo o pessoal do louvor. Nós estamos finalizando o nosso programa hoje, Bom Saber. Muito obrigada, pastor, pela sua presença, por multiplicar o seu conhecimento, que é muito vasto, eu sei disso. Ele estudou de verdade, tá, gente? Eu fui lá, ele estava estudando, bonitinho, explicou. A gente faz o pastor estudar muito, né? Quando tem bom saber. Isso aqui a gente não sabe, né, se nós não pesquisarmos, né? Isso aqui tudo não é fruto de pesquisa. Tanto é que alguns detalhes ficaram para trás aqui, né, mas são pequenos detalhes. E vai utilizar-se para outros sermões. Aí fica melhor, com certeza. Né? Porque com a gente certeza. aprende
A gente ficou mais ou menos umas 5 horas estudando isso aqui. Viu? É. O pastor estuda também, gente. 4 a 5 horas, mais ou menos. De 3 a 4 horas, mais ou menos. Estudando, pesquisando, olhando, vendo sentido em outros lugares também, para ver se estava batendo. Você tem que fazer uma confrontação de ideias para ver se aquilo está falando corretamente. Então, é muito gratificante você saber. E você acaba aprendendo, né? Porque, na verdade, quando vêm as perguntas para nós, ao nós estudarmos, eu aprendi muita coisa, pode ter certeza disso. Até está meio assim, tentar aqui conciliar a Bíblia e microfone fica meio difícil, mas a gente conseguiu aí passar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós guardamos no coração. Muito bem, Deus te abençoe. Continue te abençoando, né? Obrigado, Vanessa. A vocês também. Essa semana nós não temos aniversariantes, nem de casamento, nem, né, de aniversário normal. Mas eu queria que você, o Senhor, pudesse orar pela Meire, pelo Tonico, que estão enfermos, que o Senhor possa restaurar a saúde deles, tá bom? Por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento nós vimos até a Tua presença suplicar a Tua bênção, Senhor, sobre a vida do presbítero Antônio e da nossa irmã Rosimeire. Ambos estão enfermos, precisam, Senhor, da Tua assistência, precisam, Senhor, do Teu conforto, do Teu consolo, precisam de saúde. Portanto, ó Deus, que o mal que está ocupando o corpo desses nossos irmãos possa ser retirado e a saúde voltar para que eles possam continuar Te louvando, porque nós sabemos que eles louvam-Te e o Senhor os fortalece mesmo na enfermidade. Pai, muito obrigado pelo conhecimento que tivemos nessa manhã, aquilo que nós podemos entender da Tua palavra. Obrigado, Senhor, é o que nós rogamos em nome de Jesus, pedindo a Tua bênção sobre o dia de hoje, sobre o culto desta noite, enfim, Senhor, sobre as vidas dos nossos irmãos, onde é que eles estiverem. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. E dia 9 é o dia dos diáconos. Parabéns já adiantado para vocês. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Gente, desculpa. Foi aniversário dos gêmeos. Desculpa. Por favor, Mônica, desculpa. É o Henrique e o João Guilherme. Parabéns para vocês. 9 anos. Me desculpe mais uma vez. Deus possa estar abençoando vocês. No finalzinho, vou orar por vocês, tá bom? E eu quero agradecer em nome da UMP a todos aqueles que puderam doar o óleo. Muito obrigada. Muitas famílias serão beneficiadas por essa doação. Que o Senhor continue abençoando e fortalecendo, sustentando a casa de vocês. Quero agradecer, em especial, a Vitória, que me ajuda muito com os vídeos, com tudo que a gente faz aqui. O Kim Corona, que é a nossa equipe técnica aqui, né? Que tudo que vocês fazem é com dedicação, o bom saber, que vocês estudam, que vocês se programam. Quero agradecer de verdade vocês, tá bom? Que vocês tenham um bom domingo, que o Senhor nos abençoe. Curtam a nossa live, compartilhe, tá bom? Que vocês possam ter aprendido muito essa manhã e tenham um domingo abençoado. Eu vou orar para a gente terminar nosso bom saber essa manhã. E o culto, gente, às 7h30 da noite, tá? Então, não percam, vai ser um culto abençoado, tenho certeza. Live, não é presencial até o momento, tá bom? 19h30, não percam. Eu vou orar para a gente terminar nossa escola dominical. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um ano que o Senhor concedeu aos gêmeos, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, que a Mônica, o seu pai também, o Marcelo, possam educar, Senhor, a vida deles na Tua palavra, Senhor, nos seus caminhos, que ele possa ser homem sábio, Senhor, tementes a Deus primeiramente. Obrigado pela família dele, Senhor, pelos avós, pela tia, pelos tios, que o Senhor continue os abençoando também. Muito obrigada, Senhor, pelo seu bom saber, por todos aqueles que trabalham, Senhor, que nos ajudam direta e indiretamente. Que o Senhor continue nos abençoando ricamente. Muito obrigada por tudo, Senhor, nos dê um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém.